Existe uma frase que você repete todos os dias. Ela não está escrita em nenhum lugar. Você não escolheu ela conscientemente. Ela simplesmente acontece. Na fila do mercado, no trânsito, na hora em que você olha para o espelho, na madrugada, quando o sono não vem. E essa frase está construindo a sua realidade tijolo por tijolo. Não é metáfora, não é pensamento positivo barato, é mecânica, é a lei mais antiga que existe. E eu não estou falando da lei da atração como você conhece, aquela versão de internet onde você coloca foto num caderninho e espera. Não. Estou falando de algo muito mais profundo, muito mais assustador e muito mais poderoso. Estou falando do poder criativo da sua palavra. Deixa eu te contar sobre Marcos. Marcos tinha 34 anos, um negócio que não saía do lugar, um casamento se desfazendo e uma frase que ele repetia o tempo todo. Às vezes em voz alta, às vezes só dentro da cabeça. A frase era: com a minha sorte. Com a minha sorte vai dar errado. Com a minha sorte, ela vai me largar mesmo. Com a minha sorte, essa oportunidade não é para mim. Marcos achava que estava sendo realista. Ele achava que estava apenas descrevendo a vida, que as coisas eram assim, e ele só estava reconhecendo isso. O que Marcos não sabia, o que ninguém nunca tinha explicado a ele, é que ele não estava descrevendo nada, ele estava decretando. Existe uma palavra. Você já ouviu ela centenas de vezes. Provavelmente na boca de um mágico de palco ou numa música de filme infantil. A palavra é abracadabra. Agora, para tudo que você acha que sabe sobre ela. Abracadabra não é palavrinha de mágico, é uma palavra aramaica. E ela significa, literalmente, eu crio conforme eu falo. Eu crio conforme eu falo. Uma civilização que existia séculos antes de Cristo já sabia o que a neurociência está tentando provar hoje. A palavra não descreve a realidade. A palavra cria a realidade. Quando você diz, nunca dá certo para mim, você não está constatando um fato. Você está emitindo uma instrução. Você está assinando um decreto. E o universo, ou se você preferir, o seu cérebro, o seu subconsciente, o campo energético que você habita, recebe essa instrução e começa a trabalhar para cumpri-la. Isso não é misticismo. Isso é funcionamento básico da mente humana. Aqui está o que está acontecendo dentro de você agora mesmo, enquanto você fala. O seu sistema reticular ativador, a parte do cérebro responsável por filtrar a realidade, por escolher o que você vai ver e o que vai ignorar entre os milhões de informações que chegam por segundo, ele opera baseado em uma única coisa, aquilo que você considera relevante. E o que determina a relevância? As palavras que você repete. Quando você acorda de manhã e a primeira frase que cruza sua cabeça é mais um dia difícil, o seu cérebro recebe essa instrução. E passa o dia inteiro, literalmente o dia inteiro, buscando evidências de que o dia é difícil. Ele encontra no trânsito, encontra na fatura atrasada, encontra no tom de voz do seu chefe, encontra em tudo, porque você pediu que ele encontrasse. A realidade lá fora pode ser a mesma, mas você criou uma experiência completamente diferente da pessoa que acordou com outra frase na cabeça. Pensa comigo. Duas pessoas atravessam o mesmo dia, a mesma cidade, o mesmo trânsito, a mesma empresa, a mesma crise econômica. Uma termina o dia exausta, drenada, com a certeza de que nada vai mudar. A outra termina com energia, com 3 conexões novas, com uma ideia que pode mudar. O negócio. Qual a diferença? A frase que cada uma repete. Agora, vou te mostrar algo que vai mudar a forma como você entende a sua própria vida. Você tem 3 tipos de comunicação acontecendo simultaneamente agora, neste exato momento. A primeira é a comunicação interpessoal, o que você diz para os outros. Essa é a mais óbvia. É aquela que você tenta controlar quando vai numa entrevista ou numa reunião importante.
A segunda é a comunicação intrapessoal. O que você diz para você mesmo. É a voz interna. É aquela que sussurrou você não vai conseguir enquanto você estava prestes a tentar algo novo. É o crítico interno que nunca tira férias. E a terceira, a mais poderosa e a mais negligenciada, é a comunicação com o campo. A sua conversa com o universo, com Deus, com a força criadora que existe em tudo. Chame como quiser. O que importa é que essa comunicação acontece, quer você saiba disso ou não. E o problema real que está sabotando a sua vida, é que existe ruído nessas 3 comunicações ao mesmo tempo. Ruído é qualquer interferência que distorce a mensagem antes de ela chegar ao destino. E os ruídos mais devastadores não são os externos. Não é o barulho do ambiente, não é a distração do celular. Os ruídos mais devastadores são invisíveis. Eles moram dentro de você. São as crenças que você carrega sem saber. São as frases automáticas que você repete há décadas. São as contradições entre o que você pede de manhã na oração e o que você declara o dia inteiro nas suas conversas. Pensa nesse exemplo por um segundo. Você quer manifestar abundância. Então, de manhã você visualiza, você pede, você escreve no caderninho. Mas durante o dia você fala assim: tá tudo caro. Dinheiro não nasce em árvore. Para mim nunca dá certo. Essa oportunidade não é para gente como eu. O que o universo recebe? Contradição. E contradição é o cabo de guerra que impede qualquer manifestação de acontecer. Agora, me escuta com atenção, porque isso aqui é o coração de tudo. Segundo estudos da Universidade da Califórnia, apenas 7% da sua comunicação é verbal. 7% são as suas palavras. Os outros 93% são o seu tom de voz, a sua linguagem corporal, as suas expressões, a sua energia, a sua presença. Isso significa que você pode falar as palavras mais bonitas, as afirmações mais poderosas, as visualizações mais ricas em detalhe. E ainda assim, estar comunicando o oposto de tudo isso com 93% do seu ser. Pensa em alguém que diz: eu vou conseguir esse emprego, com os ombros curvados, a voz trêmula, evitando contato visual. Qual é a mensagem que está sendo transmitida de verdade? A alma não mente. Ela não consegue fingir. E é a alma que comunica nos outros 93%. Então, quando existe incoerência entre o que você fala e o que você vive internamente, você cria aquilo que eu chamo de curto-circuito vibracional. É como tentar sintonizar uma estação de rádio, mas com o sinal completamente interferido. Você não consegue ouvir nada. O universo não consegue te entregar nada. Mas aqui está a boa notícia. Os ruídos podem ser limpos. E existe uma técnica simples, poderosa, mas simples, para fazer isso. Antes de qualquer comunicação importante, você se alinha com o resultado. Não depois, não durante, antes. Antes de sair para a entrevista de emprego, você fecha os olhos. Você imagina o entrevistador sorrindo, interessado, impressionado com você. Você sente a confiança no corpo. Você imagina saindo daquela sala com a oportunidade. Você vive aquilo antes de viver. Antes do encontro, você imagina a conexão acontecendo de forma genuína, a leveza, a alegria. Você já sente aquilo. Antes de entrar na reunião difícil, você já vê o acordo sendo fechado. Isso não é ilusão. Isso não é se enganar. Isso é alinhar o seu campo interno com a frequência daquilo que você deseja, antes de entrar no espaço onde vai criar. Porque a sequência da criação é sempre a mesma. Primeiro o verbo, depois a manifestação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa passagem do Evangelho de João não é apenas teologia, é o mapa da criação. A palavra, a intenção declarada, precede tudo.
A realidade material nasce do verbo. E se isso é verdade em escala cósmica, é verdade em escala pessoal. Você foi feito à imagem e semelhança dessa força criadora. Você tem o mesmo poder em escala humana. Cada frase que você pronuncia é uma instrução enviada ao campo. Cada palavra é um decreto. A questão não é se você está criando ou não. Você está criando o tempo todo. A questão é, o que você está criando? Vou te dar os pilares práticos agora, e quero que você absorva isso como uma nova linguagem, porque é isso que é. É uma linguagem que você vai aprender a falar conscientemente. Primeiro pilar, domine onde você coloca a sua atenção. O que você foca, cresce. Simples, brutal, inquestionável. Se você está com dívidas e passa o dia pensando nas dívidas, você está focado no problema. O seu cérebro vai buscar evidências de que o problema é real e vai crescer. O foco correto não é pagar as dívidas. O foco correto é prosperar, construir, crescer. Quando você faz isso, a dívida some como uma etapa natural do processo, não como o objetivo final. Focar é votar. Cada vez que você dá atenção a algo, você está votando pela amplificação daquilo. Então vote conscientemente. Segundo pilar, pense e fale no presente. O universo só reconhece o agora. Passado e futuro são ecos. Quando você diz, eu vou ter, o universo entende. Não quero. Agora. Quando você diz, eu vou ser rico, o universo entende. Não sou rico agora. A palavra que manifesta vive no presente. Não vou ser. É sou. Não vou conseguir. É consigo. E isso não é auto-engano. É alinhamento vibracional. É sentir como se já tivesse, porque no campo das possibilidades, tudo que pode existir já existe. A manifestação é o processo de colocar você na frequência daquilo. Terceiro pilar, torne sua comunicação intencional. Você se comunica sem parar. Com as outras pessoas, consigo mesmo, com o universo. O problema é que 99% dessa comunicação acontece no automático, no piloto, nas crenças que foram instaladas há décadas. Comece a filtrar, comece a perceber o que sai da sua boca, comece a escutar a sua voz interna com um olho crítico. Essa frase que estou repetindo está me construindo ou me destruindo? Quarto pilar, escute o seu sistema de orientação interno. O seu GPS mais preciso não está na cabeça, está no corpo, está no sentimento. Quando você imagina uma decisão e sente leveza, entusiasmo, abertura, esse é o sinal. Quando sente contração, peso, medo, esse também é o sinal. A mente egóica vai tentar convencer você com argumentos lógicos para que você desista, para que você não arrisque, para que você fique pequenininho no conforto do conhecido. A sua essência fala diferente. Ela fala através do entusiasmo genuíno. Quinto pilar. A repetição muda tudo. O subconsciente não diferencia realidade de imaginação. Ele absorve o que recebe mais atenção. E o subconsciente é onde a lei da atração opera de verdade, não nos pensamentos conscientes passageiros. Quando você repete frases carregadas de intenção genuína, de fé real, de sentimento verdadeiro, você vai reprogramando o seu campo interno. E quando o campo interno muda, o campo externo segue, sempre. É lei. O meu amigo que era azarado de marca maior, rodas roubadas, enchente, celular quebrado, mudou um único elemento. O que ele repetia. Trocou, sou muito azarado, por Deus me ama, tudo tá dando certo para mim? Não foi da noite para o dia, mas foi. A empresa que estava quebrando começou a vender. A vida virou da água para o vinho. Não porque ele parou de ter problemas, mas porque ele parou de decretar que era azarado. Agora eu preciso te perguntar algo, e eu quero que você pare de verdade para responder. Que frases você está repetindo todos os dias? Não as frases que você escreve no caderninho de manifestação. Não as afirmações que você lê de manhã.
Estou falando das frases automáticas, as que saem sem você perceber. Sou muito ocupado. Nunca tenho tempo. As coisas boas são para quem tem sorte. Não sou bom nisso. Isso nunca vai mudar. Essas frases, porque essas frases não são descrição, são decreto. São a varinha mágica sendo usada contra você mesmo, todos os dias, sem que você perceba. A palavra abracadabra nos deixou um presente, a lembrança de que você cria conforme fala. Sempre, sem exceção. A questão é se você vai usar esse poder conscientemente ou deixar que o piloto automático continue criando mais do mesmo. Chegamos ao ponto mais fundo. As suas palavras não saem apenas da boca, elas emergem da alma. É por isso que duas pessoas podem falar exatamente as mesmas palavras e gerar resultados completamente diferentes. Uma fala da alma, alinhada, coerente, certa. A outra repete palavras enquanto a alma vibra em descrença. O universo não escuta o que você fala. O universo escuta o que você é enquanto fala. E quando existe coerência total, quando o que você pensa, sente, fala e age está alinhado, você se torna um canal puro, um instrumento afinado. Cada palavra que sai de você ressoa na frequência exata do que você quer criar. Não há dissonância, não há ruído, não há curto-circuito. A manifestação. Marcos. Lembra do Marcos lá do começo? Parou de usar a frase com a minha sorte, não de uma hora para outra. Foi um processo. Ele começou a perceber a frase quando ela vinha. Começou a substituir. Começou a se perguntar: essa frase está me criando ou me destruindo? 6 meses depois, o negócio tinha virado. O casamento tinha se reconstituído. Não porque as circunstâncias externas tinham mudado primeiro, porque o decreto interno tinha mudado. A realidade seguiu. Sempre segue. Agora, eu te deixo com a pergunta que Marcos precisou responder, que eu precisei responder, que talvez seja a pergunta mais importante que existe. Que realidade você está criando com as suas palavras hoje? Não amanhã. Não. Quando as coisas melhorarem. Hoje, porque o verbo que você declara agora é o mundo que você vai habitar amanhã. Se esse vídeo te moveu, se alguma coisa aqui tocou algo que estava dormindo dentro de você, compartilha isso com alguém que também precisa ouvir. Porque às vezes a maior mudança começa com uma única frase diferente, e a frase começa agora.